noite a todas, né? Não podemos dizer todos, porque somos todas aqui. Hoje temos uma presença também além da Ângela, da Carla, que são nossas parceiras de tempo, né? Estamos aqui com a Kelly, que foi minha orientanda de mestrado, né? A Marilene também está chegando aí, bom vê-las a todas aqui, né? E nesse ano nós optamos de trabalhar no Clube do Conto com contos clássicos, né? Porque entendemos que estamos com uma necessidade de dar uma retomada em algumas coisas, parece que as pessoas estão esquecendo, né, dos clássicos, então nós resolvemos esse ano trazer alguns contos, né, que são meio canônicos nessa trajetória histórica da construção literária brasileira, né? E iniciamos com a Cartomante do Machado de Assis, que foi nosso primeiro encontro do ano, né? Que fez parte de um evento chamado Abrir o Mundo, né? E agora nós estamos com o segundo conto, que é um conto polêmico, né? De um homem polêmico, numa época polêmica. A minha filha disse: mãe, você tem certeza que você vai botar esse conto? Eu disse: tenho, né? Tenho, porque é importante que a gente conheça todas as facetas desse autor, né? E o conto que estava lá na plataforma para acesso, eu percebi, né, as meninas fizeram uma seleção, e eu percebi que ele é um texto que é meio que da escola. Ele está com vários parênteses e pontinhos que ele não é o completo, né? Mas eu acabei colocando o completo agora para vocês no chat, tá? E posso também depois colocar aliás, coloquei no WhatsApp, né? Para a gente ver que quando vai para a escola, às vezes as pessoas recolhem o que talvez seja o mais importante, né? O mais importante do próprio texto, né? Então, deixa eu só dar uma olhada. A Sofia está querendo entrar, não estou conseguindo admitir. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Pronto. Beleza. Então, e nós tivemos um problema também. Qual é o problema? A pessoa queria mediar para nós, é uma professora de História da Univille, a professora Letícia Bom, e ela teve um problema, teve que se ausentar, não vai poder estar conosco, né? Aí, mas como a gente se vira bem nos 30, ela disse: prof, eu posso mandar para você as minhas impressões sobre a leitura e tudo? Então, a gente está aqui com as impressões dela sobre a leitura, tá? E ela pediu, então, que a gente desse uma contextualizada, né, nesse texto, nesse conto. Muitos, né, conversaram comigo, ou pelo WhatsApp, ou mesmo pessoalmente, né, dizendo nunca tinha ouvido falar desse texto do Lobato, não sabia que o Lobato escrevia para adultos, né? Então, acho que foi uma oportunidade bem legal de trazer, né, de resgatar esse texto. Antes de trazer as impressões da Prof. Letícia, eu acho que é legal entender, né, e comentar alguma coisa muito rápida, na verdade, sobre o próprio Lobato, né? Mas uma coisa bem rápida, só título de contexto mesmo, tá? Só para a gente compreender. O Lobato, ele nasce em 1882, então ele nasce há 6 anos, desculpe, há 6 anos do que seria, né? A libertação dos escravos, e ele morre em 1948, tá? E ele é muito conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma coisa importante de trazer também é que o Lobato vai ser aquele cidadão brasileiro que vai ser o primeiro que vai trazer uma editora nacional para o Brasil, né? Então, ele teve um papel muito importante nesse processo, né? Mas por que eu trago um pouco essa história do Lobato, assim, para a gente começar as nossas conversas, né? Para entender o contexto em que o Lobato está inserido, né? Ele nasce na monarquia e nasce ainda quando a escravidão estava já em processo de discussão para o seu término, com muitas lutas já, mas ele nasce nesse contexto, né? Em que a escravidão, a questão do negro era muito naturalizada.
né? As pessoas não discutiam esses temas, como se fosse natural que os brancos tivessem no espaço, os ricos noutros, os pobres noutros, os negros noutros, como se isso fosse uma coisa normal, né? Que não havia, naquele momento, um questionamento, né? Mas só queria começar a conversar com vocês sobre isso, e como eu estou com o texto aqui, mas eu gostaria que a gente começasse a falar que eu gostaria de ouvir um pouquinho a experiência de vocês sobre a leitura, né? Que eu acho que é bacana, já dando também boa tarde para a Laura e para a Sofia, que também estão conosco hoje. Quem quer começar a falar um pouquinho das impressões da leitura? A Sofia também está conosco aqui, né? Estamos quietos hoje? Eu acho que é de tanta coisa que tem para falar dele. É verdade. Quando é Oi, assim, a gente não Laura. sabe por onde começar, talvez seja, né? Mas deixa eu falar então, já que eu comecei. Eu até não li esse conto agora, para hoje, que hoje eu estava mais atarefada, mas eu já li ele muitas vezes, então eu lembro Sim. bem das passagens, né, e tudo. Então, eu acho que você já começou falando sobre a polêmica dele, e a polêmica dele está totalmente relacionada, pelo menos recentemente, à questão, né, do preconceito racial. Porque ele também foi polêmico, até chegou a ser preso, por causa do poço do Visconde, por causa do pó de pirlim-pim-pim, mas não são essas questões que estão hoje causando essas polêmicas todas. Eu acho que esse conto, vamos dizer assim, ele viria a negar. Não é que ele vem tirar completamente qualquer sinal de racismo, seja no texto literário, seja nos textos não literários do Monteiro Lobato. Mas ele vem provar que seria uma incoerência, né, se ele fosse realmente assim, né, não estou negando que ele era racista, mas assim, se ele fosse aquele racista que acha mesmo que a raça negra é inferior e essa coisa toda, e depois colocasse um conto com esse título para contar a história de uma menina que está num lugar, né, em que ela está sendo ajudada, né, ela foi adotada, o padre reconhece muito o trabalho, né, social que essa mulher faz, que é a mãe adotiva dela, mas, né, ela está sendo adotada muito mais para trabalhar para eles mesmo, né? Então é uma denúncia, não tem como negar que isso seja uma denúncia. Então, eu acho que esse começo aí, para mim, já diz muito sobre o Monteiro Lobato, e mais uma vez reforço, não é tirando dele, né, a culpa pelos sinais de racismo que aparecem na obra dele, mas, como foi dito no comecinho, né, ele nasceu em 1882. O que é nascer numa época em que era mais do que natural, os negros nasceram para ajudar os brancos. Não tem outra história, assim como as mulheres nasceram para gerar filhos e cuidar da casa, naquela época era assim, ninguém nem pensava em mudar isso, né? E quando ele morreu, era muito recente. Eu trago uma história da minha família, né? Minha avó nasceu em 1909. Ela era uma pessoa do coração assim, poucas vezes a vi igual, mas ela era racista. Ela não era racista nunca de destratar um negro, mas ela falava assim, ela tinha pena quando ela via um casal em que um era negro e o outro branco, seja o homem, seja a mulher, porque ela falava que estava, em vez de aproveitar a oportunidade para limpar a raça, né? Gente, foi o que ela aprendeu. Minha avó era generosíssima, católica, mas ela aprendeu assim. Então, quando a gente fala isso, a gente até comenta lá em casa, né? Eu e minhas irmãs, meus irmãos, a gente comenta, a gente fala assim, ela nasceu em 1909, gente, numa época, assim, tinha o quê? Tinha 20 anos, né? 21 anos. Então, assim, foi ontem, né? Para eles foi ontem, foi a semana passada. Então, eu acho que é natural que o Monteiro Lobato, principalmente fazendo parte da classe social a que ele pertencia, que esse olhar era natural, né? Natural, por mais errado que seja, mas assim, ele não era uma pessoa como hoje, qualquer um que declare essas coisas, realmente está, né, mais fora do tempo do que nunca. Mas sempre é bom, né, estar à frente também. Podia ter sido melhor, ele era um homem tão inteligente, não ter falado algumas das boas coisas lá que ele falou. Deixa nesse lugar. Obrigada, Carla. É um pouco isso que a professora Letícia nos deixa, ela justamente falando desse período, né, e ela comenta aqui, né, que esse processo foi um processo de escravagismo muito cruel, né, e que essa população negra, ela foi sequestrada da mãe África, né, porque as pessoas, quando chegaram, elas não eram escravas, elas eram negras. Escravo é outra, é a coisa que vem a partir
A do partir de quando regime chega. que os acolhe, né? Então, falar que quem veio para o Brasil, eles não eram escravos, eles chegaram aqui para serem escravizados. Ela coloca isso. Uhum, Ela coloca uma coisa bem interessante, porque não foi por acaso, claro que esse texto veio para maio, né? Porque 13 uhum, de maio de 1888 foi a data da assinatura da Lei Áurea, e ela faz uma. E ela diz, é um elemento apenas simbólico, né? Porque uhum, mesmo naquela época, que não tinham redes sociais, ela brinca conosco aqui, como é que as pessoas sabiam da lei? Né? Como é que as pessoas podiam saber que tinha havido essa lei áurea, né? E que sociedade é essa que liberta esses homens e essas mulheres para colocá-los num processo de mão de obra barata, forçados a um elemento de salário, né? Quase uhum, com condições análogas, né? À escravidão. Então, é interessante ela trazer essa discussão, né? E uhum, ela vai colocando outras questões importantes, né? E ela diz assim, né? Que, objetivamente falando, significa que as análises sócio-históricas só podem ser feitas após os eventos, fruto da pesquisa em documentos, objetos, representações e, se possível, vozes da história, né? Se voltarmos a 13 de maio de 1888, considerando que não tinha internet, quem será que ficou sabendo dessa assinatura, né? Então, para lá desse direito, ainda vem a dificuldade de publicização. uhum. Quantas pessoas não sabiam, né? Quantos homens e quantas mulheres não sabiam dos seus direitos, né? Então, ela levanta essas questões que eu acho super relevante que a gente traga aqui, né? E depois eu até vou levantar outros elementos aí, mas gostaria de me focar, né, no texto e a Uhum. provocação que ele já começa, né, nessa adaptação, e depois vocês podem ler o que é mais completo, né, que ele já começa a falar dessa menina que era órfã, né, e ele pergunta, preta, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos, de olhos assustados, nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera nos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira de trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava das crianças, né? Então, Uhum. aqui a gente já vê aqui um contexto severo, né? Uhum. E aí eu acho que esse tom que a Carla traz é um tom de Uhum. denúncia, né? Uhum. Ele não acha interessante que isso aconteça. Ele vem dizendo, olha, essa criança é uma criança que ela era uma criança escondida. Ela era uma criança, como é que a gente, não é transparente, ela era, é, me, fo, me foge a palavra, né? Ela era quase que ela Invisível. invisível, essa palavra. Invisível. Ela era Uhum. invisível, né? Então alguém de fora veio e olhou para ela, né? Quem é essa menina? E eu acho que tem um outro aspecto que é interessante a gente refletir, né? Que ele não dá um nome para ela Não, como título, né? Ele negrinha. chama ela de negrinha, né? E isso já é um sinal que ele está querendo discutir essa questão, né? Uhum, Porque quando você nasce, você é nomeada, né? E o nome vai ser a tua identificação, né? E quando ele dá o título, né, de negrinha, né, ele não identifica a uhum. personalidade, né? Então, acho que é um aspecto que a gente tem que refletir. Isso, e depois, no decorrer do texto, eu também tenho os livros mais antigos do Lobato, agora não estão mais comigo. A palavra negrinha, o nome, né, o substantivo negrinha, começa a aparecer sempre com letra maiúscula, porque é o nome dela, né? Então ele coloca, ele chama a negrinha, sai de uma adjetivação e vem para uma substantivação. Então ele coloca sempre com a letra maiúscula que designa o nome próprio, né? Então ele tenta criar uma certa identidade, né? Com tentando mostrar que existe uma pessoa, existe um ser, e que alguém de fora olha para essa pessoa e começa a dar um significado importante, né, para ela. E é interessante dizer que essa mesma mulher, né, que não gosta de crianças, por isso ela tem que ficar quieta, né, é essa mulher que depois, entre aspas, acolhe, né? E ele, ironicamente, diz, excelente senhora patroa,
gorda, rica, dona do mundo, mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas banhas no trono, uma cadeira de balanço da sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, né? O texto original vai descrevendo, né? E ele diz, ótima a Dona Inácia, né? Ele vai criticar, e aqui ele joga dois mundos, né? Esse mundo, que é o mundo que está sendo naturalizado, em contraponto a um mundo que existe, né? Que se ninguém está vendo, o narrador está vendo, né? E aí a gente vê a ironia que ele tem também, né, Beri? Uhum, Total. E o tempo todo, porque ele ironiza tanto a situação da negrinha, né? Todos os apelidos que ela recebe, como ele também ironiza essa suposta bondade da patroa, né? Então existe. Aí a gente relembra outra vez o Machado. O Machado também ele apresenta num conto dele alguma coisa de um negro, alguma coisa que trabalha essa ideia também, né? Que também não aborda o racismo, mas dá para encontrar algumas coisas nesse sentido também, né? Então, e aí a gente vê que nesse sentido dá para a gente defender Monteiro Lobato, porque ele não é invisível, ele não torna invisível o problema racial, né? Mas ele dá um tom picante ali de denúncia também. Isso. Né? Laura? Laura, a gente... Oi, sim, estava aqui tentando ligar o microfone, mas era bem isso, né? Que a professora Marlene também comentou que quantas vezes aparece no texto, né? Que ela era boa, que ela era ótima, que ela era excelente, Santa Inácia, né? E de fato, quando se pode pensar do que é esse bom, né? Como é esse boa? Talvez tivesse algumas coisas pelas quais ela era valorizada, mas num primeiro momento era muito difícil esse tratamento, né? Essa forma como a negrinha era tratada ali nessa casa. Né? E acho que essa questão, né, Laura, de que dela ser bondosa porque ela acolhia, né? É muito essa questão assim, eu vou cuidar dessa menina e aí o meu lugar no céu está reservado. Quer dizer, o não envolvimento com a mudança do processo, né? A gente está vendo movimentos lindíssimos de solidariedade. Não estou falando que não é para se ser solidário, longe disso, né? Mas é muito mais importante a gente entender, né, a estrutura dessa dificuldade, dessa marca que a gente tem histórica no país, né, entender que não é estender a mão pontualmente que você está fazendo aquilo que deve ser feito, né? Acho que isso é muito forte. Essa é a grande denúncia, no meu ponto de vista, do Lobato, né? Essa solidariedade esquisita, eu diria, não me fugindo as palavras. Hoje as palavras estão me fugindo, porque às vezes a gente não reflete tanto, porque sabe que vai ter alguém que vai fazer a condução. Eu confesso que eu dei uma relaxada, assim, porque sabia que a Prof. Letícia ia estar aqui, mas é isso, né? Na minha leitura também, fiz várias leituras, a gente vai observando, né? Como que esses movimentos vão acontecendo e quantas vezes se fecha os olhos para não se ver aquilo que está escancarado na nossa frente, né? Ângela? Tá, o microfone está fechado, Ângela. Me impressionou bastante o tom irônico do princípio ao fim, não é? A forma como ele apresenta a senhora, o detalhe dela presa na cadeira de balanço, de tanta banha que ela tinha, né? E a maldade, o sadismo, quando ela bota aquele ovo quente na boca da menina, logo depois chega o vigário, não é? E ela se apresenta como aquela pessoa bondosa. Então, é muito triste, porque eu acho que ele é muito verdadeiro. Minha avó teve na casa dela, né? Minha mãe tinha na casa dela filhas de escravos libertos. Eram Olha pessoas só. que sobraram, moraram lá. O nome dela era Coló,
uma delas, que era muito boa, cuidava, era babá, era uma faz-tudo. Morava e a única coisa que tinha na vida era uma cama para dormir, não recebia salário. Né? E, além do mais, o revoltante é que essas pessoas, quando veio a pseudo-liberdade, libertação, os donos dos escravos ainda foram indenizados. E eles ficaram na rua. Eles não tinham trabalho, não tinham nada, não tinham mais onde dormir, não tinham mais onde comer. Então, eu acho que ele retrata muito esse panorama nesse conto tão triste, não é? Ser chamada de negrinha. Até hoje, aqui na minha família, a gente tem o costume, meu pai chamava minha mãe de neguinha, eu e minhas primas e minha irmã, a gente chamava neguinha, a gente ainda faz isso. Até que eu entrei num grupo, e me condenaram totalmente porque eu dizia, mas neguinha, sabe? E aí a coisa muda. Até então a gente dizia neguinha com toda naturalidade, como diz querida, menina, ou mocinha. Isso mesmo. Né? E aí hoje eu vejo assim um movimento, até certo ponto, assim, não é equivocado, mas há um certo... A gente hoje não pode mais falar na palavra, dizer é uma negra, tem que dizer uma preta, não é? Não sei muito bem qual é a diferença, certamente eles veem uma diferença, os negros veem que eu não consigo ver, né? Mas quando ele bota negrinha é muito pejorativo. Sim. Ela não tinha nome, era uma negrinha, né? Eu achei muito bonito, muito tocante, eu não conhecia. Realmente eu não conhecia esse conto dele, né? Fiquei encantada e chocada. A gente fica encantado, chocado. Esse conto faz parte de um livro de contos que dá nome, né, a todos esses que vêm depois. Então, tem o Urupês e tem o Negrinha, que são os 2 livros de conto. Então, ele coloca esse título no conto, né? E nessa questão que a Ângela traz, né, a professora Letícia coloca assim, né? E é bem do que a Ângela coloca. A professora Letícia diz assim: após, ela faz várias observações muito semelhantes às observações que a gente veio fazendo até aqui. E ela diz: após essas observações, é possível pensar no texto Negrinha como um registro de como a sociedade dos idos em 1900 permaneceu atônita diante dos movimentos de transformação de mão de obra escrava para assalariada, cujos reflexos podemos perceber até os dias atuais. Não podemos afirmar que Lobato fez um manifesto no texto Negrinha, porém ignorar o fato de que o autor da época aborda relatos difíceis, duros da relação homem branco-mulher negra, negligenciar potenciais registros históricos, né, feitos por ele, né? Então, num certo sentido, é um registro histórico dessa denúncia. Como diz a Marilene, cheio de ironias, né? E para o leitor desavisado, talvez o leitor da época achasse que ele estava achando aquilo certo, né? Então, é a metáfora importante da literatura, né? Que, como diz a Zila Berner, né? O bobo da corte é o único que pode rir do rei, né? Então, às vezes a história está muito mais posta na literatura do que na própria história. Porque quando se escreve a história, o olhar de quem escreve é o olhar da época, de quem está na liderança, no poder, né? E a literatura não tem poder nem liderança, ela está inserida, então ela pode falar muito mais do que as outras vozes podem falar, né? Então a professora Letícia traz isso de uma forma bem importante, né, para a gente, né? Eu observei também só uma coisinha, desculpa, sim. Imagina que é isso. Mas assim, negrinha não tem pai, não é? Não, só aparece mãe. É uma mãe que morre. E eu fiquei imaginando que o pai talvez fosse o patrão. Até porque depois que a mãe morre, ela é adotada, né? Porque a mãe depois morre, né? E ela vai ficando lá pela casa, pelos cantos, como se fosse um gato, um cachorro, um adorno, né? Ou assim, ó, esse aqui é o exemplo de como eu sou boa. Eu cuido dessa criança, né? Essa é a minha bondade materializada, né? E daí o Lobato está pondo também uma condição, né, de uma sociedade, né, que explorava os negros de N formas, né? Mas aí ele também expõe muita hipocrisia
a igreja, que é muito do Lobato também, porque ela tem um pouco que tem cabelos compridos, que também ele faz pouco caso, né, das dores, que reza sem pensar. Então, o Lobato, ele também é muito crítico dessa igreja hipócrita, né, porque aí, né, e aparece o Monsenhor também, enaltecendo a caridade dessa pessoa, né, como se isso fosse... E é bem da época mesmo, né, uma igreja católica pouco pensante, uma igreja pouco pensante, né, que pouco se analisa, de aparência... E eu vejo marca preconceituosa, né? Uma coisa, preconceituosa. Marcas preconceituosas. Sim. É como aquele que defende uns que nasceram, parece essa ideia de que alguns nasceram para mandar e outros nasceram para obedecer. É muito isso, né, da época também, né? E ter pena de alguns, então, já ganhou o céu, por isso, o céu, né? E a gente continua assim, se a gente fizer uma análise, quanta cegueira nós temos hoje. Olha só, Marilene, olha o que a Letícia diz. Me provoca certa angústia ao pensar da nossa sociedade contemporânea, fundamentada no que Silvio Almeida afirma como racismo estrutural, ou seja, que liberdade a população negra tem nesse país se a manifestação de sua fé, por exemplo, ainda é subjugada? Que liberdade é essa que assassina meninos pretos e estão voltando para o trabalho? Que liberdade é essa que ainda recruta meninas negras para o trabalho doméstico? Passados mais de 100 anos da assinatura da lei, passados mais de 100 anos dos escritos de Lobato, estamos a 15 de maio de 2024 com a mesma indignação. Os negros do Brasil são mesmo livres? É forte isso que a Letícia traz, muito, né? Porque é forte. Eles precisam o tempo todo estar... A gente não pode levantar algumas bandeiras, porque nós aqui, uma maioria branca, não conhecemos a força do preconceito sobre nós. Então, o nosso papel é o quê? É de denúncia, né? E de tentar levantar essas bandeiras por convicção, né? O Lobato é muito contraditório, né? Quando a gente lê esse texto e outros que a Marilene citou. E dentro da própria obra infantil dele, ele diz, no final de um texto, né? Que a dona Benta sai e a Anastácia fica no sítio. Aí ela diz assim, ó, eu sinto muito, sim, a vá se acostumando, que preto também é gente. Então, o Lobato, na voz da tia Anastácia, ele já coloca, ele já mostra que há alguma coisa mudando, existe a mudança, né? Então, acho que isso é bem significativo. Mas queria fazer uma pergunta, né? O Lobato poderia ter colocado uma mulher, poderia ter colocado um homem, por que ele coloca uma criança, será? O que o Lobato quer conosco quando ele coloca essa menina pequenininha que ele descreve, frágil, né? O que vocês pensam sobre isso? Aí que eu vejo a força dele, né, dele, que a fragilidade de uma criança sofrendo tudo isso, né, como é cruel, eu acho que é para nos sensibilizar. Eu acho que por um caminho aí ele busca uma sensibilização maior, né? Que quando é um adulto, né? Agora, negrinha, tem muito, aliás, não é só negrinha, tem muito diminutivo no conto, né? Tem alguns, olhando, a gente vê alguns diminutivos, inclusive de apelido para ela, né? Isso. Então, pode significar isso, pode significar também a pequenez que o povo negro, né, tem. E que eu acho interessante que ele coloca várias formas de nomeá-la, mas sem o nome, né? Sem o nome. Nunca o nome. Sempre sem o nome. Sempre com a representação, né, Thaís? E daí está colocando, né, que o preconceito ainda reina, né? Que a libertação dos escravos aconteceu oficialmente, né? Mas na prática... Isso. Ângela? Eu acho que quando ele coloca, eu entendi assim, quando ele coloca uma criança, eu acho que ele quis mostrar esse contraste cruel, não é? A maldade da classe dominante com uma menininha, uma criança, além de órfã e negra. Então, eu acho que ele quis
mostrar, eu acho que é muito pesada a imagem que ele faz da classe dominante e da igreja. Né? Porque o vigário não perceber quem era aquela santa mulher, né? Né? Ela disfarçava tão perfeitamente bem, ou ela soltava tanto dinheiro para a igreja dele que ela era... Claro, né? Então, eu acho que quando é uma criança, imagina, ela pequenininha, magrinha, só tinha osso. E depois, veja o que eu achei interessante, que eu não conhecia o conto, e eu pensava que depois do episódio das meninas brancas e louras, e que ela teve um rasgo de bondade, ela fosse mudar com relação à negrinha. Não. Negrinha definiu e morreu só, jogadinha no canto como um gatinho, como um bichinho, não é? Então, eu acho que ele, assim, carregou nas cores mesmo, para mostrar o que era a sociedade daquela época. E a gente vê que não se evoluiu tanto assim até hoje. E ao mesmo tempo, né, assim, como eu já tinha lido o texto, mas me lembro da primeira leitura, né, vendo todo o cenário que o Lobato nos apresentou, eu não tive essa esperança, viu, Ângela, assim, de que ela né, que ela fosse se redimir no processo. Eu achei assim que às vezes a gente que lê e conhece um pouco as histórias do Lobato, assim, principalmente na literatura mais adulta dele, ele é muito incisivo, né? Ele é muito cruel, assim, não cruel, ele mostra como que é a situação, né? No próprio Urupês, né? Quando ele descreve a figura do Jeca Tatu, né? Do Jeca Tatu veio depois, né? Desse homem, desse caipira que não tem como sobreviver, né? E ele sucumbe àquela condição humana que lhe foi imposta, né? Mas essa questão da menina, eu acho que tem uma coisa linda nesse texto. Apesar de ser um texto muito cruel de ler, tem uma coisa muito lírica, que é a experiência da menina quando ela vê a boneca, né? Eu acho que essa experiência, quando a felicidade que ela tem, era a única coisa boa que tinha acontecido com ela, era ter visto essa boneca pela primeira vez, né? E eu acho que mais do que a dor, do que a fome, do que a invisibilidade, quando a boneca vai embora a esperança dela. Então ela morre de tristeza, né? De sair, de levarem dela a única coisa boa, que era o sonho, que era a imaginação, que era a representação daquele ser inanimado, mas que tinha uma relação própria com ela, né? E aí eu acho que o Lobato faz isso quando ele constrói o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele nos mostra a partir das crianças, da Emília, né? Que eu acho que a Emília é uma das personagens mais bem criadas da literatura brasileira, né? Porque ela pode ser o que ela quiser, porque ela é uma boneca, ela pode mostrar língua, ela pode mentir, ela não é gente, né? Então, é bem interessante, né? Essas relações. Então, eu acho que esse imaginário que o Lobato coloca no brinquedo, né? E quando essa boneca vai embora, ai, gente, é muito triste, né? E tem uma coisa... Eu queria fazer uma observação dele, sim, a partir das suas colocações. O que o Lobato mostra, né? Que uma boneca tem mais significação na sociedade do que uma negrinha. Muito cruel. E eu acho que essa é que é a crítica que ele faz. Acho que sim. E eu acho também que quando ele depois comenta que as meninas lembravam dela como aquela bobinha, aquela bobinha que nunca viu boneca, eu acho que ele faz um prognóstico da sociedade, sabe? Porque as criança branquinha também já tinha absorvido esse desprezo pela negrinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, porque lá no final, né? Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui, porque existiu muito corte, né? Aqui, quando ela vai morrer, né? Quando ela veio a tontura, aqui, quando morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono.
Jamais, entretanto, isso não está no que está postado, aqui eu vou ler o completo, tá? Entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça abraçadas, rodopiava. Veio a tontura. Uma névoa envolveu tudo. E tudo registrou em seguida confusamente num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe pareceu de boca aberta, mas imóvel sem ruflar as asas. Foi-se apagando, o vermelho da goela desmaiou. E tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica na memória das meninas ricas, abre, aí vem um travessão. Lembra-se daquela bobinha da titia que nunca vira a boneca? E outra de saudade, no nó dos dedos da Dona Inácia. Como era boa para ganhar um croque. Gente, olha, isso é de uma crueldade, ainda bem que é quarta-feira, né, que a gente tem quinta e sexta para refletir, porque é muito cruel, é muito cruel. Mas muito poético ao mesmo tempo, não é? Mas ele denuncia, né? Ele dá uma dor na gente, né? Ele consegue mexer com a gente, esse conto, né? Dói. Desde o começo o conto dói. Mas e é isso que a Ângela falou, né? Ele prognosticou, né? E aí ele está fazendo uma denúncia, né? A baleia também tem que é um cachorro que quando né, ele também faz a descrição da baleia em Vidas Secas, né? Como isso parece muito parecido com aquela sensibilidade que a gente tem, que é só um animal, aqui é só uma negrinha, vamos dizer assim, né? Já o Graciliano, eu pensei em trazer o Baleia, mas é que 2 textos tão cruéis assim, ninguém aguenta. O Baleia chega a ser o Baleia é tão cruel quanto, né? Porque a baleia também é um ser. Aliás, a baleia é mais amada que a negrinha, né? Ela é mais amada. Sim. Né? Ela recebe mais amor e a finitude da baleia é uma dor maior do que a dor da finitude da negrinha, né? Então é bem cruel. Quando o Lobato fala um gatinho, um bicho, né? Então acho que a gente precisa pensar, refletir muito sobre quantas negrinhas existem, né? Que não são pessoas negras, mas são pessoas que estão vivendo em situações que não existe racismo no Brasil, há estados que são melhores que os outros, a gente pode ser mais feliz aqui do que ali, né? A gente precisa refletir muito, e é interessante que é um conto clássico, né? É um conto escrito no tempo dele, né? E a gente consegue ler esse texto agora e, infelizmente, ele faz tanto sentido quanto na época, infelizmente, porque a gente não deveria mais, né? Ele não deveria mais fazer tanto sentido, né? Pensando que as coisas poderiam ter mudado um pouco mais, né? Mas isso perdura tanto, que a gente vê aqui em pessoas de classe média fazerem distinção até entre os próprios filhos. O mais branco é mais bonito do que o outro, né? Essa coisa da cor, muito mais do que... Eu pensava que a questão do preconceito racial nosso fosse o preconceito social, mais social do que assim, de etnia, mas parece que não. A cor assusta, né? Assusta e você não tem como disfarçar. Porque os demais preconceitos você pode se proteger deles. Mas da cor, nunca. Como esconder sua negritude? Puxa o cabelo, espicha o cabelo, faz plástica para ficar com o nariz parecido com o de branca. Ah, fulana é uma negra muito bonita, parece uma branca, tem feições finas. Né? Minha avó era preconceituosa, minha avó tinha preconceito. Ela
ela ficou muito triste, assim, ficou triste não, mas ela não aceitou que havia possibilidade dela ser parente de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, porque um dos tios dela foi para a Bahia. Eles são Teles, como minha avó era Teles. Ela não aceitava que fosse, porque eles não eram brancos, de cor, cabelo e beiço. Olha só. E ela era uma criatura maravilhosa, incapaz de matar uma formiga. É. Mas tem que ser branco de cor, cabelo e beiço. E é interessante porque é isso que o Almeida chama desse racismo estrutural, né? Que ele é imperceptível, né? Você vê o monumento, mas você não consegue ver a estrutura desse monumento, né? Você vê o evento, mas não consegue compreender a estrutura. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso, né? Compreender um pouco sobre por que as pessoas têm esse preconceito e tentar contextualizar e conversar sobre isso, né? Se o Lobato estava escrevendo para nós, né, sobre esse texto aqui há muito tempo atrás, né, a gente também precisa compreender esse processo. Queria chamar a atenção só um pouquinho para esse texto que foi postado para vocês no disco, lá no disco virtual. Vocês vão perceber, no disco virtual não, lá no Drive, né? Vocês vão perceber que ele é um texto que foi para a escola. E no final existem questões de análise de texto. Não sei se de vocês veio com isso, né? E aí são questões bem didáticas, né? E a gente vai percebendo, né, que aqui já existe uma certa discussão, né? Mas parece que ela corre em redor, né? Ela não entra no bem âmago, superficial. Bem superficial. Em torno de. Isso, em torno de. Não é uma discussão no sentido de colocar não. A questão que o Lobato de forma queria. aberta. E outra coisa, esse texto, diferente do que eu postei para vocês, ele retira toda aquela parte do texto mais cruel, como o ovo quente, né? O castigo, ele sai desse texto, mas ele está no original, né? Está no que é completo. Então, o que a escola também vem fazendo, num certo sentido, né? Quando ela não trabalha com os textos originais. A Marilene e a gente já teve algumas discussões, a Marilene também é professora de literatura, eu também, e a Thaís, a gente nunca entrou nesse mérito, mas discutindo o mal que se faz quando se adapta um texto, tirando dele aquilo que, no meu ponto de vista, é essencial. Toda adaptação do literário tem que ser questionada. E é muito complicado. E tem um movimento... tem que ser questionada. Tem um movimento muito, para mim, muito controverso, muito obtuso, que, segundo chegou para mim, existem pessoas mexendo na obra do Lobato e, num certo sentido, limpando as expressões ditas racistas. Para mim, é um desserviço, porque na hora que você apaga a história, né, você esquece da história. A história não pode ser apagada. Nós precisamos conversar. Mas como que vai dar para as crianças esse texto? Aí é que vem, se quer trabalhar com o texto na escola, é a professora que media, se quer trabalhar com o texto em casa, é a família que media, né? Dizendo que era dessa forma, por que razão? Você acha correto esse tipo de coisa? Não. Ou sim, né? Claro que não. Para causar né? desconforto mesmo, né? Não para fugir do desconforto, do mal-estar que isso causa. Isso. Se a gente apaga a obra do Lobato, né, a gente perde a discussão. O que eu acho é que muitos grupos estão perdendo muito tempo discutindo isso e perdendo a beleza e a criatividade e a incursão magnífica que o Lobato faz no mundo infantil, né? Que o Lobato, semelhante ao Hans Christian Andersen, né, são os escritores que, em primeira instância, escrevem de verdade para as crianças, né? Então, o Lobato tem uma força tão grande quanto o Andersen teve para a Europa, o Lobato tem para a América do Sul, para o Brasil principalmente, né? Eu diria no mesmo grau de grandeza, né? Sem menor medo de errar, né? Porque escreveram para as crianças. Mas os contos de fada. Os contos de fada eram adultos e foram adaptados para as crianças. Mas Lobato e Andersen, não, eles escreveram pensando nas crianças, né? Então, eu acho que isso sim é um fator extremamente importante. E, a par disso, toda a denúncia que o Lobato faz na chave do tamanho, reforma da natureza,
né? A gramática da Emília, o posto do Visconde, que ele restou uma prisão na época, né? Denunciando as questões do Brasil, né? Então, eu acho que isso são questões muito mais importantes. Não que a gente não tenha que discutir, como a Carla falou no começo, né, Carla? A gente não tem que negar essa eugenia que a gente percebe, né, na obra lobatiana, principalmente nas cartas, né, que ele escreve, que também são publicadas, né? Então, a gente vai vendo que tem isso. Agora, vamos focar, não vamos apagar, vamos discutir o que está dito. Eu acho que o importante é isso, não é apagar, mas discutir. Até porque eu acho que essa inteireza, eu acho a linguagem do Lobato, ela tem, né, um ritmo, uma cadência, ele nos conduz por um caminho, né, que vai nos levando, ele, né, nos arrebata ali pela linguagem. Ele tem um ritmo muito bom para a época, né, ele traz isso que é dos pré-modernistas até, né, essa característica. Isso é muito rico nele. Tirar a inteireza do conto dele é uma falta de respeito. Aí é dar margem para fazer recortes e chamá-lo de racista puro, é isso, né, também, né? Também é isso, né? Então, por isso, né, a gente que trabalha com a literatura na escola, eu tinha, quando eu trabalhava, que não havia ainda essa profusão enorme de apostilas, eu ficava muito chateada quando vinha um pedaço do Grande Sertão Veredas abrindo o livro didático. Jesus, o que eu faço com esse pedaço do Grande Sertão, né? Ainda quando botava um conto, eu agradecia, que bom, o conto está completo. Mas, eu vou pegar um pedaço do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Meu Deus, mas o que eu vou trabalhar? O sujeito, predicado, adjetivo, verbo, advérbio, né? Que não é isso, né? Era isso. Olha, era duro, né? A gente já ter essa consciência, né? E ter que trabalhar com aquilo que nos era oferecido e era nosso compromisso profissional. Então, é bem... E o texto literário tem que ser trabalhado integralmente, não pode ser adaptado. É melhor trabalhar um texto, né, integral não faz sentido vários. Nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Foi um momento assim. Gente, vou deixar aqui aberta a palavra para vocês. Fiquem à vontade para colocar o que vocês desejam, né? Ainda, tá? Se tem alguma ainda colocação que precisava ser feita. Agradecer os que estão conosco a primeira vez, muito obrigada, né? Os que já estão conosco mais tempo, muito bom revê-los a todos. Estamos de vento em popa aí com o Clube do Conto, o próximo Clube do Romance lá em junho, um livro bem novo, né? Bem atual de um angolano, né? Chamado Livro do Deslembramento. Para mim, eu acabei de ler semana passada, foi assim um desafio fazer a leitura. Tomara que quem gosta de estar aqui no Clube do Conto, que vá com a gente lá para a discussão para o Clube do Romance também, lá em junho, né? Uhum. Não eu queria comentar o autor. Uhum. Pois não? Quem queria comentar? Eu queria comentar uma coisa, um detalhe, né? Que é esse delírio que a menina tem com as bonecas no momento que ela já está em transe. Me lembra o último verso do poema Cruz na Estrada, do Castro Alves, porque fala assim: há pouco a liberdade o desposou. Então, esses dois textos, cada um no seu momento, cada um com o seu contexto diferente, tudo reforçam isso para nós, né? De que, para o negro, nessas condições, porque o negro ainda é muito sofrido, muito oprimido, mas nessas condições que eram exatamente as de poder explorar a trabalho sem pagar nada, nessas condições de escravo, ele era... A única expectativa que ele podia ter de coisa boa na vida dele era a morte. A hora que a menina delira, a hora que ela tem um momento de lúdico na vida dela, e o outro é o escravo que dorme, né, desposado, ele romantiza a ponto de parecer um casamento, né? Ele casou, a noiva dele é a liberdade, porque foi a única vez que ele experimentou a liberdade, mas uma liberdade quando o corpo já não estava mais aqui, né? Uma liberdade, sei lá, de alma, uma coisa assim. Então é muito triste, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Essas pessoas nasciam, a partir do momento que nasceram no Brasil, já nasceram condenadas a esse trabalho forçado. E estando lá também, na África, quando foram trazidas, pescadas, vamos dizer assim, foi isso. Sim. Como diz lá o poema também do Castro Alves, que fala assim: passa um dia a caravana, né? Tá uma moça lá na cabana dela, passa um dia a caravana, quer dizer,
de uma hora para outra, por uma decisão totalmente alheia àquele povo, passa uma caravana e sai escolhendo, sai pensando, igual pega porco para o dia da Natal, igual pega... Então, assim, é muito cruel, é muito, muito, muito cruel. A gente quase não acredita que isso que ainda é tão recente, assim, né, na nossa história. E é, né? E é muito recente, né, cara? E dói, né? E dói. Ainda é muito recente. E a gente ainda, né, as bonecas até que elas estão começando a parecer mais negras, né, agora. Sim, mas eu lembrei o anjo ainda não é negro. Sim. Eles ainda são todos loiros de olhos azuis, né? Mas Jesus também. A imagem de Cristo, né? A imagem de Cristo que é tão europeia. Também é loiro de olho azul, né? Então, é muito cruel isso tudo, né, gente? É uma coisa... E nós todos brancos falando sem o negro dizer o que é ser negro por dentro, né? O que é ter aquela pele, né? Que é carregar a pele. Que eu falei uma vez com uma negra, ela disse, você não sabe o que é carregar essa pele negra aqui. Nós falamos, né? Mas nós não conseguimos dimensionar a dor que eles pegam, né? Todo o preconceito, todo o medo que a mãe negra tem dos seus filhos, de como educar, de como preparar para o racismo que ainda existe, né? Então, é complicado. Ângela, depois a Thaisa, vamos lá. Eu só queria pedir licença. Eu gostaria de pedir licença para a Ângela, que eu tenho aula agora, tá? Tá bom. Então, um abraço, Thaisa. Tchau para vocês e um abraço. Tchau. Muito obrigada. Desculpe, Ângela. Tchau. Beijo para ti. Tá, tchau. Eu queria dizer que a caravana ainda passa. Pois é. Aqui na minha casa tem uma moça que trabalha para mim há 20 anos. Quando ela era criança, passavam as senhoras do Recife, em frente da casa da mãe, no interior aqui próximo de onde eu moro, e levava ela para brincar com as crianças. Né? Então, ela brincava com as crianças, os patrões também brincavam com ela. Sim. Então, muito triste. Tem 48 anos hoje. Tem 48 anos. Entendeu? Então, continua tudo parecido. Ela não é branca, ela é uma mistura de negro com índio. Né? Então, ela chamava cafuja antigamente, né? Então, ela é uma morena. Né? Então, assim, a caravana continua passando. Não ganhava um tostão e a mãe dava como se fosse um brinquedo velho. Pode levar, pode levar. Entendeu? Então, de fugir pequena, sair pela estrada, fugindo de uma cidade para outra, ainda está presente, gente. Imagina uma pessoa de pouco, nem 50 anos. Mas, para amenizar um pouquinho, né? Isso, né? Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca. E a casa voltou à rotina. Só não voltou a si a negrinha. Ela sentia-se outra inteiramente transformada. Então, nesse meio tempo, ela pelo menos teve um pouco de felicidade, né? É o único momento que a gente, que ela tem a consciência de que ela é uma pessoa, de que ela é um ser humano, de que ela pode gostar ou não gostar de alguma coisa, sentir-se feliz ou não com alguma coisa, né? A derrocada é cruel, mas tem esse lampejo, né, de felicidade que aquele ser inanimado trouxe para ela, né? Então, é isso. Muito duro. Só quero fechar, né? A Letícia disse assim, não pude estar presente na discussão de hoje, que é importante, mas deixo essas reflexões como forma de pensar sobre os hiatos de promulgação da lei até absorção pela sociedade, provocados pela leitura do texto Negrinha. Quer dizer, né, a lei existe, mas em que medida ela veio e foi absorvida mesmo pela sociedade. Agradeço as palavras que a Letícia deixou para nós, agradeço a presença de vocês. Olha, tem se transformado num dos melhores momentos para mim esses nossos encontros, tá? Muito bom. Um abraço grande para todos e para todas. Um abraço, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.